Trazendo direto da fonte, e hoje a gente vai conversar com o reverendíssimo arcebispo da Arquidiocese de Diamantina, Dom Darcy José Nicioli, para falar um pouquinho sobre esse momento em que a Igreja Católica vive, né, de transição, né, para um novo Papa, sobre a Arquidiocese de Diamantina. Dom Darcy, muito obrigado por tirar um tempinho na sua agenda, né, e dedicar aos nossos ouvintes. Seja bem-vindo aqui a 98. Obrigado, Jones. Uma saudação a todos os ouvintes da 98. Que bom estar aqui. Sim, é um tempo muito especial esse, não? Para a Igreja e para o mundo. Com certeza. Não é? Porque o Papa é uma liderança moral para o mundo inteiro. Além de ser aquele que nos conduz na Igreja de Cristo aqui na Terra, né? É o primeiro entre os bispos, não é? Então ele tem esta missão. E o Papa Francisco então foi acolhido pela misericórdia divina, não é? E agora estamos nesse processo todo da escolha de um novo Papa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né, sobre o Papa Francisco. Cada líder da igreja tem a sua característica. E ele, na minha opinião, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija, foi um Papa que colocou também, escrutinou um pouquinho de dentro para fora da igreja, da simplicidade, mexeu com assuntos delicados. Como é que você percebia e percebe isso? Cada Papa responde às necessidades que são próprias do tempo. Vamos pensar, alguns papas que nem estão mais na memória do povo. Imaginemos João 23, um papa italiano, já mais velhinho. Ele governou a igreja por 3 anos. Então, à época, os cardeais queriam escolher, foi na década de final dos anos 50 e começo dos anos 60 do século passado, queriam um cardeal de transição. Por isso escolheram o mais velhinho. Após a morte de Pio XII, foi um papa forte, papa da Segunda Guerra Mundial e etc. Não é? Ora, Deus tem os seus caminhos. Em menos de 3 anos ele convocou o Concílio Vaticano II, que foi a grande reunião, que mudou os destinos da igreja. Veja, então, na sequência, veio Paulo VI, grande papa também, um italiano, para justamente implementar as decisões do Concílio Vaticano II. Na sequência veio João Paulo I, que governou durante 1 mês somente, não é? E o grande Papa João Paulo II. Você diz assim, o Papa Francisco parece que fez uma abertura na igreja, até para tratar de temas mais polêmicos. João Paulo II foi conhecido no mundo inteiro por causa de seu jeito mais mediático. Viajando, jovem, né? Foi eleito com 58 anos, não é? Governou por 26 anos a igreja. Veja que cada Papa responde ao momento, não é? Às circunstâncias próprias do tempo. Ora, nós estamos em tempos turbulentos. Francisco respondeu a isto, inspirado que foi pelo Espírito Santo de Deus, claro, trazendo toda aquela sua característica pessoal. Antes dele, Bento XVI, um alemão teólogo, e deixa obras importantíssimas de fundamento para a teologia e para a pastoral da igreja. Quando ele assume, pós Bento XVI, que aliás renunciou, não é? E viveu 10 anos como Papa Emérito, vamos dizer assim. Veja que circunstância diferenciada que Francisco encontrou. Que não deixou de ter a sua importância dentro da igreja fundamental, também. Porque, fundamental. Porque, muito às vezes a gente pula de João Paulo II para Papa Francisco. Não, de maneira alguma. Né? Bento XVI deixou os fundamentos até para o próprio Papa Francisco trabalhar a questão pastoral, mas a questão teológica foi mais fundamentada por Bento XVI. Mas, para entendermos Papa Francisco, primeiro latino-americano, portenho, não é? Vem com o coração. Se o Papa Bento XVI era alemão e era forte para ele conceitos e a razão, para o Papa Francisco, o coração, porque é próprio nosso de latino-americanos, não é? E a escolha do nome, cada Papa escolhe o nome como quer ser conhecido, a escolha do nome já definiu bastante
o que Francisco traria para a igreja. A personalidade ao escolher dele e o nome Papa. daquele santo do século XIII, São Francisco de Assis, ele já dizia que queria uma igreja simples, uma igreja que estivesse, ele mesmo disse, não pisando a lama da estrada. Não é? Ele preferia, disse ele uma vez, preferia ver os padres com os pés sujos de lama do que engomadinhos na sacristia. Veja como é uma postura diferente. Ele quer uma igreja, quis uma igreja missionária e conseguiu fazer isso, uma igreja dita por ele em saída. Vamos fazer uma analogia, por exemplo, com Madre Teresa de Calcutá, que seria nesse sentido de estar ali mais perto das pessoas, mais, sim, né, Madre Teresa é a fundadora de uma congregação religiosa que tem como carisma estar perto dos menos favorecidos e dos desgraçados da vida, os leprosos, os aidéticos, aqueles que vivem mesmo à margem da sociedade. Ora, isso tudo o Papa Francisco tinha a peito, sem dúvida. Portanto, uma igreja simples, uma igreja pobre, para os pobres, mas não simplesmente para os pobres economicamente pensando os pobres, mas ele disse também às periferias existenciais, a todos aqueles que traziam os seus sofrimentos. Aliás, não é isso que a igreja deve fazer, precisa fazer, continuando a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo? Jesus não foi aquele que justamente esteve mais aberto aos mais necessitados, não é? Aonde era maior o pecado, é maior a graça. Não foi isso que Cristo nos ensinou, na verdade? Então, ao escolher o nome de Francisco, ele já definiu que eclesiologia, quer dizer, que ideia de igreja ele tinha na cabeça e que queria implementar. Depois, o Papa Francisco tinha um lema de vida. Como todos nós temos um lema no episcopado, não é? O meu é Signum Tuum Luciat, que a luz de Cristo brilhe pelo meu trabalho de bispo, não é? O dele era eligendo atque miserando, escolhido pela misericórdia. Ele se sentia então um filho da misericórdia de Deus. Então, se ele, escolhendo o nome de Francisco, já nos dizia que tipo de igreja ele queria, com o seu lema de vida, nós entendemos qual é a sua visão de Deus. Deus para Francisco era o Deus da misericórdia infinita, do amor que não conhece limites. Por isso toda essa temática que ele trouxe e que ele tratou de uma maneira muito contundente, por exemplo, a questão aí da opção sexual, dos casamentos em segunda união, e etc, não é? Então vou aproveitar para pontuar. Sim. Porque são assuntos delicados em qualquer circunstância, dentro da igreja. Sempre polêmicos. Polêmicos, né? Sempre polêmicos. Ele chegou a ser chamado de comunista, de marxista por causa disso. Mas isso não é novo, né? Dom Helder Câmara, Dom Paulo Evaristo Ars no Brasil, todos aqueles que se envolviam mais com as questões sociais foram chamados de comunistas. Quem assim o faz não sabe o que é comunismo e não entende nada daquilo que os padres da igreja e os bispos estão tomando a peito, que na verdade não é outra coisa senão o Evangelho. Sim. Amar a Deus e amar o próximo, não é? Então, nesse contexto, esse é o maior legado do Papa Francisco, de trazer a igreja, vamos puxar a igreja um pouquinho, cada vez mais para a igreja mais próxima do Cristo, que o senhor falou, né, que Jesus Cristo é próximo ali dos desgraçados, dos adúlteros, daquela que eram párias da sociedade, e aproximar disso é um caminho, um viés que a igreja tem. Eu digo o seguinte: a igreja nunca se distanciou dos pobres, e nem destas questões, porque senão ela não é igreja, não é? Quando o fez, não posso dizer nunca, mas quando o fez, ela deixou de ser uma igreja convincente pelo seu testemunho de vida. O que o Papa Francisco fez? Jogou luz sobre estas realidades. Portanto, elas foram mais destacadas. Nesse sentido, sim, nós podemos dizer que o Papa Francisco foi um Papa diferenciado.
mesmo porque os tempos de hoje exigem isso. Nunca a questão da opção sexual esteve tanto em relevância como nos tempos que nós vivemos hoje. Não é verdade? Se antes havia uma perseguição com respeito a isso, depois todos nós começamos a mudar a cultura e entender que o diferente é diferente, porque é diferente, precisa ser tratado como tal, com dignidade, mas agora está havendo quase que uma imposição, não é? Que é preciso que se vá por este caminho. Me preocupa muito até essa questão da educação dos adolescentes, não é sobre essa questão, mas esse é um outro problema. E o Papa Francisco, então, deixou as coisas muito claras. No sentido de, vamos compreender isso aqui, né? Seria mais ou menos assim? Exato, né? Ele insistiu sobre isso, né? Quem faz uma opção sexual para a homossexualidade é preciso que entenda que está contra o direito natural, não é? Porque quebra a dinâmica própria da existência humana, não é? Agora, e tem que ser respeitado pela opção que fez. Não é nem menor e nem maior, nem mais digno e nem menos digno, não é? Mas é preciso que entenda, não é este o caminho querido por Deus. Isso ele deixou muito claro. E às vezes é confundido por isso também, né? Porque fazem uma leitura ideológica, né? O Papa Francisco tem a sua base não em ideologias, a base do seu ensinamento, mas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. A vida é para ser promovida, nunca tirada. O que o Papa Francisco traz para Dom Darcy? Da relação de igreja ao Senhor, eu costumo fazer uma comparação, se eu estiver fazendo ela, uma arquidiocese é um país, né? Quer dizer, a arquidiocese de Mantinão, ela é enorme, é grande. 54 mil quilômetros quadrados. Pois é, e tem uma importância, eu não estou falando nem quantificando geograficamente, mas espiritualmente a importância que ela tem. E aí fala assim, peraí, vem esse novo Papa, esse Papa Francisco até então, e aí de lá para cá, como que o senhor teve essa percepção e a relação com os primeiro uma percepção pessoal. Eu tive oportunidades de estar com ele pessoalmente, e uma coisa que sempre me encantou, o humor do Papa Francisco, sempre feliz, alegre. Eu me imaginava, meu Deus, eu, bispo do interior, com todos os problemas que uma arquidiocese tem, sei do tamanho da responsabilidade. Imagine esse homem, o mundo inteiro, a igreja inteira sobre os ombros. De onde ele tira esta paz? Ele tinha uma certeza interior de que Deus o queria como Papa, e que ele simplesmente estava sendo instrumento. Então ele se colocava como instrumento. Deus trabalhava nele e por ele para realizar aquilo que precisava ser realizado. Isto trazia ao Papa Francisco uma paz invejável. Portanto, ele não perdia de maneira nenhuma a razão. Nunca vimos o Papa Francisco nervoso, embora ele era muito firme, muito firme. Em alguns momentos chamou mesmo a nossa atenção à nossa responsabilidade de bispos, de padres, de diáconos e etc. E ao laicato também. Então isso foi a minha primeira impressão. Um homem de um humor elevado, porque sabia em quem colocava a sua confiança, não é? E depois, uma pessoa estrategista. Ele sabia falar por imagens, para convencer, e sabia quando falar e como falar. Veja, não é pouco se nós fizermos aí uma análise das lideranças mundiais que estiveram presentes nas suas exéquias, não é? E dirigentes do mundo de posições muito opostas e antagônicas. Ficou assim bastante simbólico aquele encontro dentro da Basílica de São Pedro, não é, de Lesenski dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, o Trump, não é? É interessantíssimo isto, interessantíssimo isso. A força moral da Igreja. E Papa Francisco, nesse sentido, soube manusear isto. Estrategicamente,
usar desta força moral, sendo ele o primeiro, não é? E o porta-voz da verdade de Cristo, que a igreja prega, e soube então levar esta reflexão para o mundo, e a todos tocou, sem dúvida nenhuma, não é? A questão da urgência ecológica, por exemplo, estava a peito do Papa Francisco, e ele soube fazer isso sem extremismos, não é? E foi muito bonito, e aliás refletimos sobre isso na última campanha da fraternidade, a ecologia integral. Ele chamou a atenção: escuta, cuidar da ecologia não é só cuidar do verde, nem das águas. Não, cuidar da ecologia é cuidar de todo um sistema no qual nós, humanos, estamos inseridos. Um não vive sem o outro. Nós somos parte da natureza e a natureza é parte de nós. Então, sejamos responsáveis, recebemos isso de presente de Deus e devemos deixar isso bem arrumado para gerações futuras. Sempre a vida em primeiro lugar. Tudo o que o Papa Francisco fez foi uma reverência à vida, porque isso é evangélico. Como o ser humano, como parte do meio ambiente, digamos assim, não fora dele. Não aquele que é extrativista, que é explorador, não é? Mas como membro, se ele explora a natureza, ele está cortando um membro de si mesmo, vamos dizer assim, não é? Com certeza. A igreja vive, se eu estiver enganado, por favor, me corrija, um momento paradoxal, que ao mesmo tempo em que vive o luto, né, da perda de um Papa, agora a expectativa de um outro. Como é que é isso? Essa é a dimensão da fé na ressurreição, não é? Dói a separação. Todos nós que já perdemos entes queridos sabemos o quanto isto dói. Mas na fé nós imaginamos e rezamos nesse sentido, porque confiamos nesta verdade. Não é? Nós não morremos, mas simplesmente passamos, não é, para uma outra realidade. Portanto, aquele que está morto e crê em Cristo ressuscitado, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê nele jamais morrerá. Essa é a verdade do Evangelho. Portanto, nós vivemos, sim, foi um impacto. Papa Francisco chegou sem avisar, ninguém estava esperando. E saiu meio assim. E saiu também de uma maneira inusitada, não é? Porque todo mundo vendo, olha, ele está melhorando, que maravilha, já deu a bênção lá, e etc., a bênção para Roma e para o mundo, né? E aí, então, no outro dia, acordamos com a surpresa de que ele havia falecido. É assim mesmo. Agora, nós sabemos, Papa Francisco cumpriu a sua missão de uma maneira inteira, completa. Não é? Nos deixa um legado maravilhoso, que certamente vai impactar o próximo papado. Porque é a igreja presente no mundo que continua a sua missão, até o fim dos tempos. É isso que eu entrar. Mas antes de entrar nessa continuidade, como fica a igreja nesse período de transição? Quem lidera a igreja? Né? Olha, todos os dicastérios, que são as organizações que ajudam o Papa no governo da igreja, todos aqueles que estavam nomeados por ele, automaticamente com a morte do Papa, caem. Não tem mais nenhuma autoridade na igreja, a não ser o Carmelengo. Carmelengo é o cardeal eleito pelos cardeais. Na eventualidade da falta do Papa, ele fica respondendo pela instituição igreja. Mas veja, ele não define doutrina, não é? Ele não pode modificar alguma coisa. Ele simplesmente faz este período de transição à frente da igreja nas questões práticas, porque o Vaticano é um Estado, né? Então ele responde pelo Estado do Vaticano no conjunto das nações, não é? E é também aquele que para o qual nós nos voltamos numa dúvida de uma igreja particular, por exemplo, não é? O Carmelengo é que responde. E ele é também quem organiza o conclave, que reúne os cardeais para a reflexão e para a decisão da escolha de um novo Papa. Portanto, permanece simplesmente este homem eleito pelos cardeais e nomeado pelo Papa. Foi Francisco quem nomeou o atual Carmelengo. É um cardeal americano
Kevin Farrell, e ele é que está à frente hoje da igreja. Darcy, a gente que vive num país onde nós temos eleições de 2 em 2 anos, cada época, a gente tem uma tendência, se eu estiver me enganado, me corrige, né, e puxe minha orelha, de fazer uma comparação do conclave com uma eleição propriamente dita de uma assembleia que reúne lá os seus deputados e, sei lá, em cada regime, em cada país. O conclave, o que é muito mais do que isso? É ser meio reducionista fazer essa comparação? Veja, eu digo até que para nós, homens de igreja, é até divertido às vezes quando vemos certas análises feitas por jornalistas e etc. Não é? Não, não é possível levar esses parâmetros do mundo para dentro da igreja. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a norma que nos rege é o amor. Ora, não sejamos ingênuos. Há falhas. O amor é executado por homens, não é? Que têm seus interesses? Claro que sim, não é? Não foge da realidade humana, porque cardeal é também gente. Sim. Não é? Tem a sua maneira de ver, a experiência que teve de vida, às a vezes sua fica visão triste, de mundo. Exatamente, vezes, né? Sofre pressões também, etc. Agora, neste caldo todo, nós entendemos, age o Espírito Santo de Deus. Um exemplo muito próprio disso foi a eleição do Papa Francisco, que ninguém nunca falava neste homem. Eu o conheci como cardeal, um homem tímido, fechado em si mesmo, quando cardeal de Buenos Aires. Todos nós nos espantamos depois ao vê-lo aberto, sorridente, comunicativo, não é? Com uma palavra fácil. Então, nós entendemos, o Espírito Santo de Deus age nas circunstâncias e ele sabe trabalhar com instrumentos deficientes. Ora, se nós somos deficientes e passíveis de erro, ele trabalha, porque nós não somos marionetes nas mãos de Deus. Eu nem digo que é o Espírito Santo que elege o Papa, não, são os cardeais mesmo. O Espírito Santo age para não deixar os cardeais fazerem besteira. Isto sim. Não para é? ter o discernimento nessa Para ter o discernimento. A palavra correta é justamente esta: discernimento. O senhor acredita que vai haver uma continuidade do trabalho de Francisco? Né? Uma percepção, eu falo assim no sentido, uma continuidade, claro, né? Haverá, mas acredito, mas nesse viés também dos pés no chão, ali, os pés descalços, digamos assim. Não há como hoje não considerar esta vertente, não é? Esse aspecto. Porque o mundo está exigindo isto, não é? Agora, há de se ter um maior consenso. Creio que o próximo Papa vai trabalhar sobre esse aspecto, não? De buscar consenso, de lutar pela unidade da igreja, porque há certas espacaturas, vamos dizer assim, certas separações, que são próprias também dos tempos de hoje, não é? Da pós-modernidade, aonde não há nada mais eterno, não é? Tudo é passageiro, não é? Tudo é imediato. Não, a igreja não vai por este caminho. Então é preciso que o próximo Papa trabalhe a igreja nesse sentido, de busca da unidade, do consenso, para justamente realizar aquilo que é a maior vontade de Deus, que nós vivamos como irmãos, não é? E que construamos juntos a vida, este mundo, e nunca desistamos da esperança. Acredito que o próximo Papa vai trabalhar nesse sentido. Ele traz consigo as experiências pessoais, como Bergoglio assim o fez, trazendo as experiências como padre, bispo, cardeal de Buenos Aires, na Argentina. Então, traz consigo as suas experiências pessoais, porém responde aos apelos próprios dos tempos de hoje. E depois ele é assessorado, não é? Ninguém faz nada sozinho, não é? Então, nesse sentido, a igreja sabe muito bem trabalhar.
Como o fiel católico deve agir nesse momento? Por exemplo, quando o Papa Francisco se tornou, né, assumiu o papado, falou assim, o argentino, estou brincando um pouquinho aqui, o brasileiro é o argentino. Ele saiu muito bem falando, né, o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, com um bom humor que era peculiar. Como o fiel católico deve, porque tirar esse viés de, podia ser de tal lugar ou de tal localização, como o fiel, né, pode agir nesse momento como o que você acha adequado? Com fé, não é? O Papa não depende do meu gosto, da minha escolha. Uma vez que ele esteja constituído Pedro na igreja, não é? Continuando a sucessão apostólica, eu preciso crer e acolher. Isso é dogma de fé, não é? Senão eu não sou católico. Simplesmente assim, não é? Se eu não acolho aquele que Deus colocou na história da igreja à frente da sua igreja, que a igreja é de Deus, né? Então eu não sou católico. Simplesmente assim, não há discussão com respeito a isso, não é? Ao longo do tempo, a igreja, o senhor mesmo pontuou em algum momento aqui falando sobre que a igreja, ela não é uma instituição estagnada. Pelo contrário, ela vive na comunidade, acho que na igreja... Muito dinâmica. E ela é dinâmica, né? Quais são os desafios que são muito diferentes, os desafios de hoje com os de antigamente? Cada tempo tem os seus próprios desafios, né? Eu digo assim, há uma expressão latina que diz ecclesia semper reformanda. A igreja se refaz sempre, se reforma sempre, justamente para corresponder ao espírito do tempo, para enfrentar os desafios próprios do tempo. Assim precisa ser, não é? Então, nos tempos que estamos vivendo, eu creio que numa dimensão mais universal, planetária, a igreja vai ter que responder às questões relativas à paz. É uma necessidade. Não é? A concórdia entre os povos é um escândalo que nós estamos vendo nestas guerras fratricidas entre irmãos, não é? Depois há a questão da emergência ecológica. Não é uma opção, é uma necessidade. Ou nós cuidamos deste planeta, ou nós não teremos mais planeta. Não existe plano B. Por enquanto não encontraram aí no lugar para onde nós possamos ir. Não é? E a passagem vai ser cara também. É isso, não é? Em termos planetários. Me parece que a igreja pode colaborar no consórcio dos povos muito nesse sentido. A paz e a ecologia. Né? Outros temas também, mas acho que mais fortes este. Em termos de igreja, a igreja precisa dar relevância ainda maior à sua dimensão missionária. Não é? Continuar anunciando o nosso Senhor Jesus Cristo. Por incrível que pareça, Jesus Cristo não é conhecido. Por incrível que pareça. Pode ser conhecido como um personagem histórico, não é? Da história, mas não o Filho de Deus encarnado. Isso é fundamental, porque é fundamental para o anúncio daquilo que a igreja precisa anunciar. Anunciar Jesus Cristo e o seu Evangelho. Hoje muito se diz, eu sou espiritualista. Sai por aí abraçando árvore, tronco de árvore. Eu sou espiritualista. Não existe espiritualidade sem Deus. Com certeza. Como não existe Deus sem Cristo. Foi Cristo quem nos revelou o rosto de Deus. Nós não conhecíamos o rosto de Deus. Foi revelado em Jesus Cristo, seu Filho. Não é? Deus é Deus de misericórdia, que nunca condena, sempre perdoa. É o Deus parceiro do homem. Não é isso que Jesus Cristo nos ensinou? Então ele nos ensinou quem é Deus. Então, se não existe espiritualidade sem Deus e Deus sem Jesus Cristo, não existe também Jesus Cristo sem igreja. Eu sou cristão, mas não participo. Não é. Porque é na vida de comunidade, a partir da palavra de Deus e da Eucaristia, que eu então vivo a minha fé concretamente e fazendo a caridade. Não tem outro caminho. Então não adianta eu querer inventar a roda. É este o caminho.
não é? O senhor reduzindo assim, seria, eu sou católico não praticante. Não é católico, não é cristão, não é religioso. Tem dimensões religiosas herdadas dos pais, dos avós, etc., mas não vive de fato a sua fé. Isso é possível, é possível. Aliás, essa dimensão da vida, essa opção de vida está crescendo. Interessante, os católicos cresceram, os evangélicos estagnaram, e os ateus ou indiferentes cresceram absurdamente. É próprio do mundo pós-moderno. Muito, muito próprio desses tempos. Aí eu entro num assunto. É muito chique hoje, eu vejo adolescentes dizer, eu sou agnóstico. Não sabe nem o que é agnóstico, mas é chique dizer isso, né? Para dizer o seguinte, olha, eu estou livre para fazer aquilo que eu quero. E é preciso aprender, né? A gente não é livre porque faz aquilo que quer. A gente é livre quando faz aquilo que não quer. Quando eu consigo renunciar às minhas vaidades. Então, de fato, eu sou livre. Por isso Jesus veio, né? Exato. Nessa renúncia. O senhor falou no assunto que eu... Deixa eu só completar uma coisinha. Então, a nível planetário, eu dizia, né? A paz e a ecologia. A nível eclesial, anunciar Jesus Cristo. Não é? Missão. E a nível pessoal, reforçar os valores, não é? Os valores do Evangelho. É preciso que nós fujamos do relativismo, que tudo é a mesma coisa, que tudo pode. Não. Tudo não pode, não. E nem tudo é a mesma coisa. Não é? É preciso, então, nós reforçarmos os valores. E dentre esses valores, o fundamental valor, a defesa da vida. Desde a sua concepção até o seu natural fim, dentro dessa dimensão da ecologia integral. Quando eu defendo a vida, eu defendo o todo. Sim. Não é que vive, não, o ser humano e todo o criado. Então eu acho que a família, etc., porque a família é fundamental para a existência da vida. Sem família não existe vida. Não é? Então essas três dimensões, né? Planetária, eclesial e individual. O senhor tocou num assunto que eu acho interessante, de um dos desafios que creio eu é um desafio da sociedade e da igreja principalmente, que é nesse mundo tecnológico, né, onde a gente fica ali diante da tela, passando o tempo todo, e o jovem, muitas vezes, o senhor já falou ali, a do jovem aqui, que se diz agnóstico, que é chique, às vezes não sabe nem o significado disso, ou que, pela sua rebeldia natural, quer ser o contrário àquilo que ele acha estabelecido. E como é que é o jovem hoje, esse desafio de trazer o jovem para a igreja? Eu moro ali na Rua das Mercedes, de vez em quando eu vejo, principalmente na Semana Santa, por exemplo, eu vejo ali alguns seminaristas descendo ali e falo assim, poxa vida, olha que legal, tem alguém ali que está se voltando, independente de religião. Eu falo assim, eu, por exemplo, não sou católico, mas né, eu vejo ali e fico, poxa, que legal, eu fui coroinha por muitos anos, inclusive, eu adorava ir à missa todos os dias. Né, e ver o jovem se voltando para a igreja, né, com as regras da igreja. Como é que é esse desafio? Fala, vem cá, vamos evangelizar, vamos trabalhar, vamos aproveitar essa energia. Se não evangelizarmos os jovens, não teremos igreja no futuro, não é verdade? Agora, isso acontece dentro da realidade que vivemos, né? O jovem é próprio da idade que ele faça muitas experiências, não é? Importa é colocar a sementinha do Evangelho no coração do jovem. Ele vai voar para tudo quanto é lado. Depois, quando chega a maturidade, ele se assenta. Aquela sementinha plantada vai desabrochar. Então é preciso ter a paciência de Deus. Como igreja, nós precisamos ter a paciência de Deus. Mas estarmos por perto dos jovens, fazendo propostas que eles entendam e que eles acolham. Não é? Fazendo com que eles descubram a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade está justamente em acolher aquilo que Deus quer para mim, porque Ele, Deus, é o bem, que nos quer o bem. Ele não quer outra coisa a não ser o meu bem. Então, quando o jovem consegue dar o passo de não se deixar guiar por influenciadores da internet, não é? Mas abrir-se à palavra de Deus, porque ele descobre que, na verdade, o influenciador tem interesses e Deus não tem outro interesse senão fazê-lo feliz. Então, nesse sentido, ele se liga, ele se doa, ele cresce, ele amadurece e se torna um adulto cristão, um adulto católico. Então, é um desafio imenso
evangelizar neste tempo de tantas mutações, com esta paciência que é necessário ter. Papai e mamãe que têm filhos adolescentes e jovens sabe o que significa esta paciência, porque nós não podemos bloqueá-los, não é impedi-los de fazer certas experiências, mas ao mesmo tempo devemos vigiar os jovens no bom sentido, de maneira que as experiências que fazem não sejam fatais, de maneira que a experiência seja tão radical que tire deles a vida, que é o bem maior que eles têm. Então nós devemos estar ao lado deles, parceiro com eles, caminhando com eles quando necessário, à frente deles para indicar o caminho e atrás quando porventura algum se perdeu, para novamente reconduzi-los pelo caminho. É um desafio imenso. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o grande bem que nós temos, a grande riqueza, o grande tesouro que temos nas mãos para propor. E uma vez proposto, não há como recusar. É algo que encanta. A gente está precisando educar os pais também, Dom Darcy. Esse é um problema muito sério na fé cristã, não só católica, na fé cristã. Por quê? Nós sabemos que, e pela experiência própria, herdamos o Evangelho dos nossos pais e dos nossos avós, quase que por herança, não é verdade? Hoje, esta linha de sucessão, vamos dizer assim, foi quebrada, porque muitos pais foram jovens sem nenhuma catequese, sem nenhuma formação cristã. Resultado, não tem o que passar para os filhos. Eu acho interessante sobre esse aspecto, por exemplo, um pai e uma mãe que optam, eu não vou batizar o meu filho criança não, vou deixar ele crescer para deixar que ele escolha o que ele quer. Tá muito bem. Você vai deixar ele escolher também se quer estudar ou não? Se quer ir para a escola ou não, ou você que vai ter que fazer a sua influência para que ele faça? Você vai deixar que ele escolha se vai querer estudar inglês ou não, ou você vai colocá-lo na escola para estudar inglês? Porque, então, eu não vou batizar, não é porque eu vou deixar que ele escolha, é porque para mim não é importante. Porque para o pai e para a mãe não é importante o batismo, porque ele perdeu a herança cristã, não é? Então ele não diz para o filho aquilo que ele entende que é importante, porque para ele não é importante. Então veja como esse é um problema muito sério. Por isso precisamos evangelizar a família, sem sombra de dúvida, para reforçar aqueles que já são cristãos e participantes e sabem do valor que é ser cristão, não é? Como também para aqueles que ainda não descobriram a verdade da fé e não sabem nada de Jesus Cristo e do seu Evangelho. Tem uma frase que eu gosto muito, eu cito várias vezes aqui quando eu estou batendo papo nesse sentido, do Isami Tibe, eu acho que é um psiquiatra, se não me engano, curitibano. Ele fala que pai que leva o filho à igreja não busca na delegacia. A gente precisa estar ali dando as mãos. É uma frase forte, tem o seu sentido, não é? Isso é importante no sentido de, claro que não vai se reduzir a isso, eu vou levar para não ir, para ele não ser preso, não é esse o sentido, mas no sentido de que dar valores e exemplificar. Acho que a gente está precisando exemplificar para os nossos filhos e dar valores, inocular valores no coração desses filhos, porque é a grande herança que um pai vai deixar, uma mãe vai deixar, não é? Valores, de forma que quando ele tiver que fazer as suas opções serão feitas em cima de valores. Por isso, de fato, ele terá um sustento na vida e nos embates, nos suores frios, nos ventos contrários, ele não vai cair. A construção da sua existência não vai ruir, porque está alicerçado sobre a rocha e não sobre a areia. Dom Darcy, eu quero agradecer muito a presença do senhor aqui. Eu sei que é corrido o seu dia a dia, né? E é muito bom a gente ter a oportunidade de falar de falar de Deus, de falar de religiosidade, de colocar, né, mais próximo da comunidade. Acho que essa é a função da gente aqui na 98, tanto nos assuntos, sei lá, de medicina, mas acho que é tão importante todo que a gente se cuidar do espiritual. E deixar esse momento para o senhor mandar, ficar à vontade, para mandar o recado para quem está nos ouvindo, né, seja católico ou não, e também, especialmente, para a Arquidiocese de Diamantina. Sim, eu tenho um programa toda manhã, às 6 horas, ele vai por várias rádios, pelas nossas rádios da Arquidiocese, lá Aranãs
em Capelinha e também a Centrominas em Curvelo, rádios aqui de Diamantina, etc. 98 poderia muito bem entrar também. São 10 minutinhos, né, na parte da manhã. É uma maneira de nós irmos falando das verdades de Deus, não só de questões religiosas. A gente vai colocar a hora do Anjos com o Padre Jackson, então já estamos conversando nisso aí também. Exato. Então, nesse horário de manhã, a gente procura fazer então uma reflexão sobre questões humanitárias e também questões religiosas, não é? Agora, só uma partezinha aqui, se você me permite. O conclave, segundo os cardeais, vai começar no dia 7 de maio, não é? Quando 133 cardeais, porque são 135, mas 2 declinaram por motivo de saúde, não é? Então 133 cardeais ali se reunirão. Vamos estar unidos, não só por curiosidade, mas pedindo mesmo ao bom Deus que nos envie o homem que Ele quer para conduzir a sua igreja, não é? E que o Espírito Santo de Deus dê discernimento, então, aos cardeais para eles escolherem bem, porque essa figura moral é muito importante, não só para a igreja, como também para o mundo, haja vista o Papa Francisco, não é? Com certeza. Mas você que nos ouve, veja que beleza que é ser igreja, não é? Não é simplesmente fazer parte de uma instituição, não é? E nem estar limitado pelos seus dogmas e mandamentos. Não, é muito pelo contrário, não é? É ser comunidade e não ser autossuficiente. Quer dizer, eu não vivo sozinho e preciso então estar vivendo em comunidade para escutar aquele que pensa diferente de mim, para que eu bem conduza a minha vida. E isso é possível fazer dentro de uma igreja. Participe de alguma maneira, não é? Na denominação religiosa que você escolher, é claro, não com muita liberdade, mas o faça com conhecimento de causa, não é? Não é só por emoção, e nem pode ser também só por tradição, porque meu pai era, meu avô era, eu também sou. Não, é preciso que seja mesmo uma opção pessoal, porque aliás fé é opção pessoal, embora a fé seja construída também em mutirão. A sua fé é importante para a minha fé. Eu encontro em você reflexos que eu quero entender como importante. Eclésia significa isso? Eclésia, exato. É comunhão, né? Comunhão, reunião de pessoas, não é? Então, deixo aqui este convite a você e o meu abraço carinhoso a todos vocês que nos escutam e que agora, com essa oportunidade aí, certamente foram melhor informados deste momento tão importante para a igreja e para o mundo, que é a eleição do novo Papa. Dom Darcy, eu quero mais uma vez agradecer, reiterar a sua presença aqui conosco e deixar as portas da 98 sempre abertas. A gente está vivendo esse momento do conclave e tal, né, mas tão importante como se eu sou, com toda a propriedade da igreja ali cada vez mais próxima dos seus fiéis, né, e das pessoas que convivem na comunidade. Então faça da 98 uma parceira, né? Qualquer demanda, olha, precisamos, né, fazer essa divulgação aqui, conte com a 98 como parceira da Arquidiocese. Viu? Muito obrigado, nós estamos também disponíveis às ordens. É só convidar também que estaremos juntos. Mas não espera convite não, pode entrar aí chutando a porta, como eu brinco aqui. Muito obrigado, viu? Um abraço. Eu agradeço. Abraço aos ouvintes também. Agora 9h51, bom dia.